que a hora que você falou da educação física, é porque eu ia perguntar das matérias específicas quando você falou da educação física. Porque deve ter uma matéria de educação física que fala assim, ó, meu, se tudo mais der errado, se você for dar aula no estado, é assim que você joga a bola pros moleques jogar. Porra, não é verdade, velho? Professor de educação física chega na escola, faz o quê? Pega a bola e joga pra molecada. Fala, mas não tá mais assim não, viu? Meu filho tá no estado e, pô, é chatão. Eu não sei se eu ia gostar dessa época. Tem que ter aula teórica. Mas eu tive. Eu nunca tive, mano. Era bola e vai lá, vamos jogar, vamos brincar, exercício, competição, vamos correr. 3 horas de educação física a semana, era 2 na quadra e 1 na sala de aula. Cara, só que agora ele tem 2. Uma na aula, uma na sala e uma na quadra. Mano, que bosta. Eu lembro que no SESI... Criança. Mas isso aí é do professor. Mas depende da metodologia de cada um. E você pode, às vezes, pegar e fazer, às vezes, a mesma coisa na sala. Eu tinha até, às vezes, na quadra, mas a gente sentava, o professor falava, explicava algumas coisas. E aí depois ia jogar. Então, você pode até pegar, depende da idade, mas às vezes, dependendo da idade, você pode fazer os educativos na quadra e depois libera para jogar. Não só como era antigamente alguns, né? Nossa, nunca foram todos, mas... Alguns não eram assim, né? Assim, nunca dá pra generalizar, né? Mas a maioria... tinha os que chegavam e joga bola e fica lá no canto, sempre né? que eu tive aula na sala é porque a gente tava sendo punido por ter extrapolado. A educação física na sala era castigo. Era castigo. E acho que na 5ª série uma professora deu um trabalho pra gente fazer da Copa do Mundo. Mas, mano, foi sempre E eu tive alguns professores muito bons de educação física. Era a minha primeira opção ser professor de educação física. Aí vai começando a trabalhar com tecnologia, você vai deixando de lado. Você vai comendo coxinha, você vai entendendo que coxinha e Coca-Cola é muito mais legal do que o futebol. Ah, não, mano. Eu queria ter sido jogador de futebol. Queria de verdade. Muita gente quer. Não é pra todo mundo, não. Não é. Eu já sabia que eu era ruim desde criança, então... Não era ruim, não. Nossa, eu sempre fui ruim de bola. Não era ruim, não. Nossa, eu sempre fui muito ruim de futebol, cara. Nossa. Ó, o meu tio... Eu sempre gostei muito, sempre foi uma frustração muito grande, porque eu sempre gostei muito de esporte. Eu sempre gostei muito. Mas eu acho que só na luta eu me dei bem. O irmão do meu pai era o Tony Cabeção. Ele jogou no Juventus profissional, jogou no Ituano, jogou acho que no União Barbarense. Ele fez uma carreira jogando time de futebol mesmo e não jogou em nenhum, né? Ele jogou... Na Juve. Jogou na Juve. E... Da Moca. E meu pai jogou amador no Juventus muito tempo. Então a gente sabia, eles se ensinaram. Meu pai ensinou como chutava a bola, o cara. Então tinha um diferencial. Dá pra bater com as duas. Mas eu também bato. Mas eu não preciso sentar em cima da mão, né? Não, mas eu também não. Só se eu quiser que pareça que é outra pessoa. Você pinta a unha também? Não. Tá. A gente vai... Eu fico de olho fechado a maioria do tempo. Acho que depois desse cabelinho aí, ele vai começar a pintar a unha. Vai. E aí era uma parada muito prazerosa, sempre foi jogar bola. E mano, eu sonhava muito em ser jogador de futebol. A torcida gritando o nome, era uma parada que mexia, assim. E, pô, eu conheci 2 moleques que tinham o dom de jogar bola, foram fazer teste, um foi fazer teste no Palmeiras, canhotinho. Ele era da minha altura, deve estar um pouco mais alto. E aí ele passou no teste de Palmeiras e foi comemorar no vestiário. E todo mundo viu. Bom. Hoje o cantinho trabalha no McDonald's. Acho que uns 2 anos. Já devia estar aposentado hoje em dia, mas, mano, era bom. Aí o irmão dele tentou fazer teste no Corinthians, não passou. Foi na Portuguesa também. Não foi reprovado na hora de roubar Não, coisa? Só não passou. Ele era muito pequeno na época. Não, né? Agora, o seu último teste, você vai bater carteira. Aí, ele foi fazer teste, ele era muito pequeno, ele não alcançou na hora de pular um muro. Em homenagem ao palestra, nós deixamos verde a luzinha aqui hoje. Eu fiz isso, time você torce, o Parmeiro vem, toma aí. Tinha uma galera na rua lá que jogava muita bola e vários se perderam em droga. Como todo profissional de futebol, deve ser, meu amigo. Não, mas antes de ficar profissional. Antes. Porque assim, cara, não, mas tem assim, um cara que se perde em droga, tem um cara que se perde em bola, tipo o Ronaldo Fenômeno, né? Se confundir com as bolas. Mas essa foi interessante. Mas era muito legal, não deve ser muito seu perfil, mas era muito legal dar um 2 e jogar bola. Nossa, era muito legal. Deve ser. Né? Era muito legal. Era muito bom. Não, era da hora porque... imaginando as jogadas que saíam. Não, é diferente porque eu sempre tinha a sensação que eu tava num sonho. Mas agora eu parei com isso, eu não jogo mais bola.
pô, e não escreve, né? Não, arrombado, é um idiota, né? Não escreve. E aí, essa parada era muito legal. O futebol marcou muito, assim, a infância, porque a gente jogava bola, mano, onde dava, com latinha, com papel, do jeito que dava. Quando você jogava na rua, você conhecia a galera da rua, dali, e apareciam os amigos do pessoal que morava. Então era uma... Não os era grandes só o esporte, pequenos. Os grandes pequenos. Então não era só o esporte, né? Só a prática. Era ela também, principalmente, mas era social também. Era socialização. Né? Exato. Aí zoeira. Hoje tem FIFA, velho. Chegou uma época na Cananéia, lá, a rua que eu cresci em São Paulo, que a gente... Mano, se você perdia, você não ia jogar mais. Você ia voltar daqui 2 horas. Porque tinha muita, eram uns 30, 40 moleques sentados na rua pra gente jogar bola. Não, no basquete também você monta, às vezes teve época no São Carlos Clube que a gente montava lá na quinta-feira à noite que tem o basquete e chegava 5 times lá. Vixe, aí perdeu uma vez já era. Como bom fominha, eu odiava quando ia muita gente. Quando é pouco também é ruim, mas assim você jogava um jogo, você tinha que dar o sangue pra ganhar, que você ganhou um, você joga o seguinte. E aí sempre que você vai entrar, você joga 2. Ganhando ou perdendo, você joga 2 e sai. Você ia jogar dali 3 jogos. Ficar 3 jogos esperando jogar um, aí sai, você perde o primeiro, sai, fica 3 jogos esperando. Aí mas até no futebol, tem uma galera que a gente limitou uma época de dar 3 times no máximo, porque, mano, você pagava 1 hora de quadra, você jogava 2 jogos, tá ligado? Ah, mas você ainda pegou a época raiz, a época Nutella, né, que pagava a quadra, a molecada jogava na rua, velho. Não, eu tô falando recente, né, recentemente. Cara... aqui em São Carlos sempre vi uma vez molecada jogando bola na rua. Mas hoje em dia não dá mais. Não, né? cara, eu sou ruim de futebol a ponto de eu não ser o último a ser escolhido. Tipo, sobrou só eu, os caras, não, beleza, fechou, né? Fechou os times. Então, o cara ficou, vai jogar com 1 a menos. Eu tô aqui, os caras falam, não, eu jogo com 1 a menos, fica sossegado, vamos embora. Não, eu sou ruim mesmo, assim, eu sou ruim de bola, mas mesmo. Eu era, não era o melhor, mas era bom e era muito competitivo e era agressivo. Então, 2 problemas que eu tenho, cara. Eu era ruim de bola e eu nunca liguei de perder no esporte. Não, me incomodava. Nunca liguei, cara. Eu perdi. Beleza. Não, isso aí eu sou competitivo. Eu não gosto de perder num para o ímpar. Eu tenho problema com. Eu não gosto de perder. Eu acho que não vou falar as maiores, mas eu tive boas tretas jogando futebol e por causa disso, cara. Boas tretas. Cara, cara que é meu amigo, tá ligado? Eu ir pra cima e... Nunca tive problema com isso, cara. Nunca tive. Até a pandemia eu jogava pelo menos 1 vez por semana. Agora, depois da pandemia, a galera não animou mais voltar e ferrou. Muita coisa dispersou, né? A gente tinha o time Master que competia lá no clube, jogava no São Carlos Clube, jogava a Liga Regional, tudo. Pandemia, acabou, ninguém... Vocês fizeram um jogo uns tempo atrás, né? Não fizeram? Fizemos. A gente tá com um time lá, o São Carlos Clube é adulto, mas é adulto. Então, só eu e mais um acima dos 40 que estamos jogando. Ele com 47 e eu com 44. Mas foi eu com 40, eu ia falar... Ele ia mentir, Ele tá faltando idade aí, mano. Ele pensou em mentir e falou assim, não, o Pedro não sabe idade, deixa quieto. Caralho. Não espero molhar o bico. Inclusive a gente fez um comentário aqui, acho que semana passada, cara, do Super Bowl. Do show da Lady Gaga, que foi o primeiro a ser pago. Cara, esse show da Lady Gaga, Pisa tava lá em casa e nós vimos o Eagles ser campeão lá em casa, só pra deixar claro isso aí. Verdade. Faz tempo, hein? Faz tempo, faz o quê? Foi 2018? Acho que não, porque o Lorenzo não tinha nascido. O Lorenzo nasceu em 2018. Foi antes ainda, foi 17. Nós vimos o Eagles ser campeão lá em casa, nesse show da Lady Gaga que ela pagou pra tocar. Foi o primeiro... Que a gente falou que foi o primeiro show que o Super Bowl fez, que ele cobrou pra alguém tocar, cara. Puta. Bobão, né, velho? Nunca tocou no Green. Lá de vez em quando tem que pagar pra tocar. Olha esse aqui hoje. Mancada. Não, mas entrevistado antes dele vir.